Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo de quinta-feira, às 7h30 da noite, que a nossa querida Casa de Emmanuel proporciona. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Pão Nosso, no capítulo 80. O estudo vai ser guiado por mim na noite de hoje, então convido a todos a fechar os nossos olhos para a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estudo. Pedimos então a presença dos nossos mentores e protetores, abrindo nossas mentes para que possamos captar a moral que está contida nesse texto, aquela que vai nos dar o melhor conhecimento para colocarmos em prática em nossas vidas, provocando assim uma mudança verdadeira das nossas atitudes e que possamos assim ser exemplo do Mestre a todos aqueles à nossa volta, contribuindo pela nossa evolução e de todos aqueles que nos rodeiam no trabalho, no lar, em todos os ambientes. Obrigado mais uma vez, que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos compartilhar o nosso texto dessa noite. Mostrar. Tá. Então vamos lá. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 80 e o título é O Não e a Luta, né? Com destaque no não ali, que está entre aspas. Na semana passada a gente falou do mas, né? E hoje nós vamos falar do não. Não realmente é uma palavra difícil, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de usar o não da forma correta, de falar o não do jeito certo, porque muitas vezes a sociedade nos empurra a sempre dizer sim, seja por vaidade, seja por falsidade, seja até mesmo por uma produtividade também excessiva que a sociedade moderna nos obriga. Eu estava até conversando aqui com a Doroteia antes da gente começar sobre o bem e o mal da internet, né? E um dos maus da internet também é esse excesso de produtividade, porque a gente meio que não. Como tá todo mundo conectado 24 horas, com muita facilidade, com um único clique, se você não souber dizer não, você vai ficar trabalhando e fazendo coisas e respondendo aos outros 24 horas, né? Você nem dorme, se dependendo de tempo. Porque hoje em dia você trabalha até para outros países, se você quiser. E aí o fuso horário é diferente, então lá é de dia, aqui é de noite. Você vai ficar 24 horas respondendo e atendendo se você se deixar levar nessa de dizer sim para tudo, né? E assumir e querer assumir todas as atividades. Então a gente vai entender no estudo da noite de hoje a importância do sim, do não, de como dizer na hora certa, o jeito certo. E o trecho do evangelho que o Emmanuel nos selecionou para tratar desse assunto está lá no Sermão do Monte de Jesus, em Mateus 5,37. Mas seja vosso falar sim, sim, não, não. É uma frase muito famosa, né? Muito conhecida do Evangelho e que tem essa importância, né? Logo de cara a gente já vê a importância do sim. Que é o sim, sim, não, não? É a palavra realmente, é você falar o sim e o não com verdade, com honestidade, com sinceridade e com compromisso de cumprir, né? E não falar daquele jeito só para agradar ou só para dispensar logo aquela pessoa e depois mais na frente, quando aquilo lhe for cobrado, você dá uma desculpa qualquer. Não. É a importância de sermos sinceros na nossa palavra, no nosso comprometimento. Antigamente se falava muito do bigode, né? Que era o contrato no bigode, que era essa confiança, né? Que as pessoas tinham na palavra um do outro. E é isso que o mestre está querendo da gente, que nós tenhamos palavra, que sejamos cumpridores das nossas palavras.
muito comum, o pessoal tem até, hoje em dia se fala muito do não é não para as mulheres, né? Porque se criou-se uma cultura durante anos de que a mulher quando fala não, na verdade é sim. E aí os homens da nossa sociedade sempre abusando disso, muitos abusando dessa questão, né? Fazendo com que a mulher às vezes fosse, até hoje ainda são abusadas, porque mesmo dizendo não, os homens às vezes insistem, né? E aí é bem comum a gente ver aí hoje vários, muita propaganda sobre isso, né? De que o não é não, que as mulheres, né, não é porque a mulher tá falando não que tá fazendo charminho, é exatamente a importância da gente entender que não é não e sim é sim, que as pessoas, que a gente não deve ultrapassar os limites que as pessoas nos permitem, né, dentro da, das possibilidades, dentro do que a gente pede, dentro do que a gente quer, os outros vão nos dar sim ou não de acordo com a vontade deles e não devemos explorar nem ultrapassar esses limites que nos são dados. Bem, e agora então vamos adentrar no texto de Emmanuel, mas não sei se alguém quer fazer algum comentário em cima desse trecho do Evangelho antes da gente adentrar nos comentários de Emmanuel. Não? Então vamos seguir em frente. Vamos. Então Emmanuel primeiramente vai nos listar alguns exemplos, né, práticos de como devemos agir no nosso dia a dia. Então ele começa: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Olha que importante, amar, né? A gente sempre fala que Jesus veio nos ensinar a amar, que a grande mensagem do Cristo é o amor. Só que é o amor verdadeiro, é o amor que a gente ainda não sabe ter, né? A gente ainda tem um amor muito deturpado. O nosso amor, geralmente, ele está misturado com egoísmo, está misturado com possessão, está misturado com outros sentimentos, com interesse, que não é o amor puro que o Cristo veio nos trazer. Geralmente a gente ama uma pessoa, mas de repente, tipo, se o seu motivo do amor, por exemplo, era a beleza, se por qualquer motivo aquela pessoa vai perdendo aquela beleza, a gente até falou sobre isso, a Doroteia contou lá a história da amiga dela que foi envelhecendo. Se o seu amor, por exemplo, era a beleza, aquele amor vai se enfraquecendo, né? Você começa a olhar para a pessoa e aquele amor já não é tão forte. Se aquele amor que você tinha pelaquela pessoa era por interesse, porque ela era rica, porque ela te levava, pagava as contas, aí de repente aquela pessoa começa a não te pagar, ou ela perde o dinheiro, aí você já não ama mais tanto assim, né? Isso mostra o quanto o nosso amor ainda é deturpado, o quanto o nosso amor ainda não é o amor do Evangelho. E aí por isso a importância da gente realmente aprender a amar, para que a gente possa vivenciar esse amor mais verdadeiro, esse amor mais puro, onde a gente aceita as pessoas como elas são, onde a gente procura entender, compreender, e não se prender, como ele coloca ali, porque todos os outros amores falsos nos prendem, na verdade, né? Como eu falei, todos esses exemplos que eu falei antes são amores egoístas, né? Amores interesseiros, onde você vai estar preso a um fator, a algo que lhe interessa, para que esse amor continue existindo. E o amor do Evangelho não. O amor do Evangelho é aquele amor que se multiplica. É um amor que não depende de receber nada, e mesmo assim, quanto mais você dá, mais ele aumenta em você, né? Em você. É o amor que cresce dentro de você. Quanto mais você dá para os outros, quanto mais você compartilha, quanto mais você trata bem aos outros, quanto mais você disponibiliza seu tempo, mais assim com amor, né, com dedicação, esse amor volta para você, e não é porque os outros necessariamente vão te dar amor, não. É algo que cresce sozinho, que cresce dentro de você. Quanto mais você dá, mais ele cresce dentro de você. Exatamente, porque esse é o amor verdadeiro do Evangelho. É o amor que você não precisa receber. Ele aumenta quanto mais você dá, porque ele é um amor que brota da nossa centelha divina,
que já existe dentro de nós e que é exatamente o exercício que faz despertar essa bondade, esse amor, essa superioridade que já existe dentro de nós, mas que ainda está embotada, que ainda tá coberta por toda essa lama, por todas essas vicissitudes do nosso mau hábito, né, dos nossos maus hábitos, dos nossos erros, da nossa preguiça, da nossa intolerância, que encobre essa centelha divina. Mas o exercício que vai fazer esse amor crescer e quebrar essas barreiras é essa distribuição do amor verdadeiro, do amor cristão que Jesus veio nos ensinar. Abro para vocês. Eu acho que das expressões desse amor verdadeiro é quando você gosta de uma pessoa, independentemente dos defeitos que ela tem. Ela não é maravilhosa, ela não é nada de especial, e você gosta muito da pessoa. Eu acho que é uma coisa muito sublime, mas não gostar assim para obedecer a pessoa, não é nesse nível que eu estou. Gosta e acabou. A pessoa tem defeito, mas você gosta dela, acabou. Eu acho muito, muito lindo isso, muito lindo. Os momentos em que você consegue experimentar ou viver isso, sabe? É uma capacidade de ver o bem nos outros, né? É isso, Meio porque defeito exatamente. todo mundo tem, mas Não, quem todo mundo exercita esse tem, amor sim. passa a ter uma visão mais focada É, nas qualidades, mais focadas no bem, mais focada no lado bom das pessoas. Aí você tem essa capacidade. Às vezes alguém chega perto de você para falar mal de alguém, não sei o quê, e aí você retruca para aquela pessoa demonstrando assim, ah, pô, realmente a pessoa vacilou nisso aí, mas essa pessoa ela é tão. E aí você começa a apontar as coisas boas, porque tem, né? Ninguém tem só lado ruim. E não, não aí você existe. aponta para aquela pessoa que veio te trazer um lado ruim, você começa a apontar os lados bons daquela pessoa. Aí de repente até aquela que estava te falando mal, ela vai ou ela não vai vir te falar mais mal de ninguém, que já é uma coisa boa, ou quem sabe até na melhor das hipóteses, ela vai enxergar também essa coisa boa naquela pessoa que ela Vai, estava falando mal e que ela não estava enxergando. E aí você vai fazer ela, pô, tem razão, eu não estava, né? Eu estava tão focado no problema que eu não estava enxergando as soluções que ela também traz, né, em outros aspectos. E aí realmente, aí é o melhor dos mundos, né, quando a pessoa desperta diante disso. Ô, Vitor, esse parágrafo que você leu primeiro, né? é, é, ressaltando aqui, ele fala amar de acordo com as lições do Evangelho, né? Dar esse amor, como Jesus que amava a todos sem distinção, sem preconceito, não é? isso. Ele se doava indistintamente, mas ali tem o mais. Não permitas que esse amor se converta em grilhão. Quer dizer, a gente ser permissível, né, com relação às pessoas não pode nos prejudicar, né, no caso, criar Não, amarras, nos prender, né, porque a gente não sabe dizer não, né? Porque você aceitar tudo que o outro quer, né? Concordar, porque eu tenho que ser caridosa, eu tenho que ser amável, né? E tal. Você vai aceitando, aceitando, mas você vai se aprisionando com essa situação. Por isso que o tema é bem pertinente, que ele fala é sim quando é sim e não quando é não. É essencial que nós devemos aprender a dizer não. Não é um não grosseiro, né? Mas é um não de uma forma suave, tudo, mas é que temos que estabelecer limites, né? Quando percebemos, até quando estamos sendo abusados, explorados, né? Porque muitas pessoas tendem a isso, né? Você quer ajudar e tem aqueles que gostam de se aproveitar da bondade alheia, né? Então, é bem pertinente deixar isso claro aqui, que ele fala, né? Não se converter em grilhão, impedido-te a marcha para a vida superior. Porque quando a gente acaba se permitindo, quer dizer, isso não deixa de tornar até uma condição cristã, né? Nossa, para conosco também. Porque eu tenho que ser bom, eu tenho que ser gentil, mas eu amo a si próprio.
Isso, entendeu? Porque a gente ajuda, sim, a gente vai, né? Temos que aprender essas lições de Jesus, mas temos também que ter o amor, nosso amor próprio, para não deixarmos nos prejudicar com relação a excessos, né? De querer ajudar e acabar aceitando tudo, quando a gente tem que aprender a dizer, às vezes, dizer o não, né? É isso que eu vi aqui, que eu queria deixar alinhado. E o amor que prende, né, não é amor. O amor que está sempre tolhindo também não é amor. Não digo só de homem e mulher, não. De pai para filho, de mãe para filho também. Conheço casos aí que a mãe obsessiva, né? Ou o pai também, com os filhos, quer proteger demais e o amor acaba estragando tudo. E o amor dele não é amor. Eu acho que é ali onde ele fala que, do grilhão, né? Que é para se converte em grilhão. Quer dizer, acaba prendendo a pessoa não vive, não é feliz, e a pessoa que também está nessa obsessão amorosa, né? Ah, ele é meu, que nessa uma fase, ele é meu, não vou para ninguém, não sei o quê. Entendeu? Eu falei para ela, para, garota, que isso vai te fazer mal. Não, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo, mas quando eu não falei bem nesse sentido. Eu falei no sentido de que, apesar da pessoa me fazer um mal ou não gostar de mim, eu gosto dela. É nesse sentido que eu estava falando, mas não de fazer as vontades, não era isso que eu estava falando. Não, mas eu também... De sentir, apesar de tudo, gosto muito da fulana, gosto muito do fulano, não deixa eles me prejudicarem, mas gosto muito deles, eles são danadinhos, mas eu gosto muito deles. Eu estava falando nesse sentido, de uma coisa... Sim, mas eu falei, não foi corrigindo a sua fala, não. Eu vi essa situação, não tem nada a ver. Porque você gosta, ele é assim, mas eu gosto. Não te prejudica, não está lhe fazendo mal, não está lhe causando sofrimento? Não tem problema. A pessoa não pode deixar de abrir mão de si própria. Isso que eu estava falando. Tem que ter um entendimento desse amar evangélico, né? De que não se prejudicar, para que não se torne vítima daquele que você quer ajudar. Né? Isso aqui, mas não tem nada a ver com o que você falou, não. Não, tudo bem. É que eu pensei que eu não tinha me expressado. Você acaba não passando a lição, que é desse amor incondicional, não é? Você não faz o outro feliz e não se torna feliz. Não. É que eu pensei por conta dessas situações. Que eu não tinha me expressado bem. E que mas não tem nada a ver com o que você falou, não. É só do sentir, sempre pronto, acabou. Mas não deixe que me prejudique, mas eu gosto muito da pessoa. Certo. Não adianta, porque eu quero bem. Uma coisa... Quer ver um exemplo que eu interpreto desse amor que Jesus nos ensina? Então, exatamente, a pessoa às vezes te faz mal, briga, é uma pessoa desagradável, é uma pessoa que um vizinho muitas vezes, né? Às vezes dá azar de morar num lugar que tem um vizinho ranzinza, que tudo reclama. Então, tipo assim, lógico que você não vai gostar dessa pessoa no sentido de assim, você vai achar que é uma pessoa desagradável. Normal, ela é desagradável. Só que aí onde é que entra o amor? Você não vai ter raiva dela. Você vai, pelo contrário, você vai até se apiedar, você vai, nossa, como esse espírito, né? Porque exatamente, a gente amplia a nossa visão. Como esse espírito é triste, né? Como esse espírito é problemático, como ele vai, com esse jeito de ser, como ele vai arrumar, e talvez já tenha, né, arrumado, inimizades, sofrimentos. Então, tipo assim, você em vez de ter raiva dessas pessoas que são assim, você passa a se apiedar dessas pessoas. Isso é o amor do Cristo. Que é o que eu falo, você não vai amar ele, você não vai abraçar, te adoro, porque até porque se ele é uma pessoa assim, ele vai te espanar, né? Vai te jogar pra longe.
Só que o amor do Cristo é isso, é você não retribuir com a mesma moeda, é você, pelo contrário, você Sim, fica com pena, você fica, meu isso, Deus, mas esse aí o que, que você faz? Você bota o nome daquela pessoa na corrente de isso, desobsessão, você ora por ela, pede para que as coisas se amenizam. Isso é o amor do Cristo, não é você passar a mão na cabeça do que está errado. Você continua achando aquilo errado, você acha desagradável, aquilo te incomoda, mas você não tem raiva daquela pessoa. Você não isso, quer devolver para ela na mesma moeda. Pelo isso, contrário, por isso. você Sim, ter esse conhecimento da vida espiritual, você passa a se apiedar de espíritos que estão naquela atitude, que estão naquela situação. Mal comparando, a gente está vendo aí as guerras, mundo afora. A gente, pô, são coisas terríveis. A gente fica, Coisa meu Deus. horrível. Mas em Eu, vez da gente entrar na pilha do ódio, não, tá certo, tem que matar mesmo. Não, a gente já entende o que? A gente fica com pena, a gente fica, meu Deus, o que esses espíritos, né, estão fazendo? Eles estão completamente fora de si, eles não têm conhecimento nenhum da vida espiritual e aí estão agindo como alucinados, né? E né, não tô nem de um lado e do outro. E a gente fica, meu Deus. E aí o que, que a gente. Aí em tratei vez isso da gente ter tudo. ódio, em vez da gente ter raiva, vamos orar por esses irmãos, vamos Isso, pedir que a espiritualidade consiga, né, brilhar um pouquinho nos pensamentos, principalmente das lideranças, né, que são os que tomam as maiores decisões, para que a gente consiga amenizar a situação o mais rápido possível. É isso, em vez da gente ter ódio, raiva e botar lenha na fogueira e tomar lado, a gente pede pela paz, a gente pede para porque a gente tem exatamente essa consciência do quão insano e do quão ruim vai ser para eles mesmos, espiritualmente falando, essa tudo, né? Essa ruindade. Isso vale para tudo, vale pro ladrão, vale pro assassino, vale para todos os males que a gente vê aqui também perto da gente no Brasil e que a gente tem que praticar mais isso na gente, né? Sentir menos raiva, menos ódio quando a gente isso. fica sabendo dessas coisas e se apiedar mais desses espíritos infelizes que ainda cometem tamanha barbaridade, porque a gente sabe, né? A gente não tem o direito de ter tanto ódio deles, porque a gente já sabe o quão terrível vai ser para eles a colheita, né, espiritual do que eles estão plantando. Então não precisa a gente aumentar essa dor, né? Não precisa a gente querer ser o instrumento da dor e do sofrimento da colheita que eles vão ter, né? Como é aquele ditado, o escândalo é necessário, mas ai daquele que praticar. Então a gente não é a gente que vai se colocar como sendo o algoz desses É, irmãos, né? Pelo contrário, vamos orar para que eles parem e assim minimizem esses sofrimentos que eles vão passar cedo ou tarde, né? Não tem para onde correr. A colheita é obrigatória e que para se todos eles nós, né? E que se eles enxergarem o lado bonito que eles têm e que a gente valoriza e curte, eles vão ser mais felizes, muito mais, né? Muito mais. Isso aí. Pessoas inteligentes, às vezes, muitas vezes fazendo coisas assim horríveis, e É. muito inteligentes, com muita coisa bonita, e que não sabem lidar com aquilo. Né? O intelecto nem sempre acompanha a moral, né? Infelizmente. Então continua, Emmanuel. Ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Entretanto, não deixes que teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio, né? Aí foi até o que a Selma falou também. Essa justa medida, né? Porque nós sabemos que o Espiritismo prega que fora da caridade não há salvação. Porém, a gente não pode confundir caridade com carregar os outros nas costas, né? A gente às vezes confunde caridade com fazer tudo pelos outros, né? E não é bem assim. A gente faz o necessário para os necessitados, né? Se você tem realmente alguém que está doente, você vai lá e dá o apoio, dá o conforto, dá o medicamento. Se você tem conhecimentos médicos, dá até o medicamento, né? Dá o tratamento, procura ajudar dentro das suas possibilidades, para que aquela pessoa não fique sem, né, o sustento, caso ela não possa trabalhar. Então isso é você ajudar. Caridade é você ajudar quem realmente precisa de ajuda e não quem a gente gosta
só porque gosta, né? Porque muitas vezes aí o João também falou do amor de mãe para filho, de pai para filho. Muitas vezes esse amor, que é um amor mais assim egoísta do que amor de verdade, e aí você, vou fazer tudo pelo meu filho, ele não precisa fazer nada. Aí quem tem dinheiro principalmente, né, acha que pode suprir tudo com dinheiro. Aí contrata empregada para lavar a louça, contrata empregada para cozinhar, contrata empregada para guardar a roupa, aí a criança tem empregada para tudo, ela não precisa nem levantar da cama, que ela acorda, já vem alguém escovar o dente dela, já entrega o material na mão dela, já leva para a escola. Então você não está fazendo bem para esse filho, porque você está criando um filho totalmente dependente, né? Totalmente que não é capaz de fazer nada sem que alguém esteja ali auxiliando. E isso é ruim, porque a gente não deve ajudar quem não precisa de ajuda. Não. Porque quem não precisa de ajuda não precisa ser ajudado. Se a pessoa tem saúde, se a pessoa está com as capacidades físicas e mentais completas, ela tem toda a capacidade de se desenvolver. Então aí a ajuda é diferente. Não é que você não pode ajudar, mas aí você vai, não, você tem saúde, eu vou te ajudar então te dando um trabalho, te dando um conhecimento, né? Repassando algum conhecimento que você tem para aquela pessoa, para que aquela pessoa possa multiplicar. Então a ajuda não a ajuda é de acordo com a necessidade. Quanto mais incapaz a pessoa mais a ajuda precisa ser realmente direta, né? De você ir lá e fazer por ela. Mas quanto mais capaz a pessoa for, mais a ajuda tem que ser indireta, tem que ser uma ajuda que vai fazer com que aquela pessoa, com as próprias capacidades, se torne independente, até para que ela também se torne um instrumento de ajuda. Porque somente pessoas independentes, pessoas autossuficientes, podem ajudar os outros. Então, se você cria pessoas que não são autossuficientes, você está criando para o mundo pessoas que vão precisar de ajuda. E o objetivo é que a gente crie pessoas que possam ajudar cada vez mais. Lógico que todos nós precisamos de ajuda, só que é aquela ajuda normal, é a ajuda da colaboração. Cada um vai fazendo a sua parte, que não deixa de ser uma ajuda, mas aí é aquela ajuda indireta, como eu falei. Todo mundo, cada um cumpre a sua tarefa, cumpre o seu dever, que no final é bom para todo mundo. Todo mundo, cada um se aproveita daquele todo de uma forma diferente, mas é bom para todo mundo. E é isso que a gente quer. Agora, tudo bem, existem aqueles que são muito dependentes, os mais idosos, os doentes, ou pessoas que já nascem com deficiências muito graves. E aí tudo bem. Essas pessoas, a ajuda vai ser uma ajuda mais direta. Mas o importante é a gente ter essa noção de que essa cooperação precisa ser exatamente raciocinada, dessa forma que eu falei, e não uma ajuda que vai fazer com que aquela pessoa que está sendo ajudada, como ele bota ali no texto, se torne viciosa, se torne inútil, se torne incapaz de dar conta das suas tarefas. É aquele ditado que fala assim, a gente ensina a pescar, mas não pode chegar, botar a linha, o anzol, jogar no mar, né, e pegar o peixe para a pessoa. A gente ensina a pescar. Claro. Então, ela que tem que saber fazer todo o processo e pescar seu próprio peixe. Né? Porque a questão é ajudar, mas não é carregar ninguém nas costas, exatamente. Tem que dar essa autonomia. Ensina a pessoa a pescar. Isso. Né? Isso. É por aí. E às vezes a outra aprende a pescar, ainda descobre alguma coisa que ensina para quem ensinou também, né? É muito rica essa troca, eu acho muito rica. É assim. Que a colaboração de lado a lado. É o melhor que tem a colaboração de lado a lado, né? Educação é a base para tudo, né? Eu acho que o nosso mundo vai ser um mundo de regeneração o dia que todos os países, em média, esse valor todo que eles investem em guerra, passam a investir em educação. Aí a gente vai estar num mundo de regeneração. Vamos estar entrando no mundo de regeneração. Porque é isso, a educação é a base para tudo. Porque, como você falou, a pessoa aprende e aí depois ela ainda retorna de volta com um conhecimento ainda maior em cima daquilo que você repassa para ela, né? Esse é o grande objetivo, né, da vida, que a gente saia dessa... Que, como a gente falou lá no início, todos esses irmãos
que estão fazendo barbaridades, o que eles são? A gente aprende na doutrina espírita que mais do que maus, eles são, na verdade, ignorantes. Ignorantes, porque ignoram a vida espiritual, ignoram que vão ter que colher de volta tudo isso que estão plantando, porque se eles não ignorassem, não fariam. Simplesmente não fariam. Não fariam. Quando eles perceberem que aquilo, o mal maior vem para eles, param de fazer. Exatamente. Porque é fruto de uma ignorância realmente muito grande. E daí a importância da gente estar fazendo esse estudo aqui, para minimizar a nossa ignorância. Então, continua, Emmanuel. E a gente se cobrar naquilo que é necessário. Que às vezes a gente se cobra coisas que não precisa se cobrar. E deixa de cobrar outras que precisam. Que são mais importantes. Por isso que é importante estudar junto, pensar junto. Eu acho fundamental isso. Muito bom. É muito bom. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas às leviandades e à insensatez, né? Muito comum também. É importante que nós sejamos prestativos, que estejamos, né, atendendo aos outros de boa vontade, com carinho, com atenção. Quem não gosta, né, de receber quando a gente pede uma ajuda, quando a gente pede um apoio, que esse apoio venha e venha, não só venha, mas venha de boa vontade, né? Venha com um sorriso no rosto, com palavras de incentivo. Porque às vezes a gente também recebe ajuda, principalmente daqueles que são nossos subordinados, que às vezes não tem muita escolha, mas eles vêm, mas muitas vezes vêm de má vontade, né? Vêm de cara feia, e aí também não é legal, né? Porque o ideal é que as pessoas, que a gente procure conscientizar do porquê daquilo, né? Da importância daquela tarefa que está sendo solicitada para o bem, inclusive, normalmente da própria pessoa que você está solicitando ajuda, né? Porque como a gente falou, no final tudo é para todo mundo, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque também não é só porque a gente aprende que a gente tem que atender com alegria e satisfação que a gente vai atender a todo e qualquer pedido, né? Muitas vezes nós vamos ser assediados para fazer coisas erradas. Seremos assediados para cometer, quem sabe, até crimes. E aí nós temos que ter a razão de... Aí não. Aí é onde entra o não é não, né? Que a gente precisa também saber dizer não. Quando ele diz que a gente tem que atender com alegria, é, como eu falei, aos pedidos que são bons para todos. Agora, se você recebe pedidos levianos, pedidos insensatos, pedidos que só vão servir para fazer mal, ou a você mesmo, ou a outra pessoa, ou a terceiros, não, aí não é não. É onde você tem que também ter a postura, e aí entra o fato de você não ser ignorante, de você entender bem, ter consciência do certo e errado para saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Os convites que você pode aceitar e os convites que você não deve aceitar. Você só vai conseguir fazer essas escolhas de forma mais assertiva saindo da ignorância, estudando, conhecendo o exemplo do Cristo, fazendo aquela perguntinha: o que será que Jesus faria? Será que Jesus diria sim ou não para esse convite? Só que para você saber a resposta de Jesus, você tem que conhecer Jesus, né? Não basta perguntar, você tem que conhecer Jesus. E a gente só conhece Jesus através do estudo, através do exemplo que ele deixou no Evangelho, que aí vai fazer com que a gente consiga dar essa resposta como se fosse Jesus, de uma forma cada vez mais assertiva. Então, abro para vocês novamente. Então, vamos em frente. É mesmo que você falou. Abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides da educação dos companheiros para a felicidade real. Aqui eu acho que entra bem aquilo que a gente falou da obrigação dos pais para com os filhos, né? Porque geralmente é isso, a gente quer dar para os nossos filhos tudo de bom e do melhor, muitas às vezes porque não tiveram, né, na infância. Independente se teve ou não, quem não teve quer dar porque não teve. E quem teve se sente na obrigação de dar porque teve. E aí muitas vezes a gente entra nessa pilha de que tem que dar tudo para os nossos filhos, que os nossos filhos têm que ter tudo do bom e do melhor,
mesmo que isso signifique sacrificar a nossa saúde, nossas capacidades, né? A gente trabalhar igual um doido, não ter descanso, para que proporcionemos aos nossos filhos esse bem-estar. Mas esse bem-estar, ele pode exatamente se tornar, como a gente falou, o veneno, porque você vai deixar o seu filho mal acostumado, ele vai exigir dele depois que ele mesmo tenha um padrão de vida que talvez ele não consiga ter para manter aquilo, porque nós não vamos viver para sempre, nem vamos ter a saúde para trabalhar igual a gente trabalha hoje para sempre. Em algum momento esse padrão de vida vai precisar cair, e aí você acostumou o seu filho no luxo, no poder, no bem bom, e aí ele não, né? Ou ele vai talvez se tornar alguém que vai ser capaz de fazer muitas besteiras para poder conseguir manter aquele padrão, porque aí custe o que custar, né? Porque ele ficou tão viciado com aquele padrão de vida que ele, mesmo que ele tenha que roubar, que ele tenha que fazer coisas erradas, ele vai fazer para ter aquele dinheiro e conseguir manter. Ou ele vai enlouquecer, vai, tipo assim, porque ele não vai conseguir, né? Não vai conseguir, e aí vai ficar louco, vai achar que a única só dá para viver se for assim, né? No luxo, no conforto. Se não for assim, é melhor não viver. Aí muitos se suicidam, muitos buscam suicídio por causa disso, porque você cria um padrão de vida que não é real, que não é o possível, que não é o normal, que não é o realmente aceitável, que é aquela coisa de você realmente criar uma vida onde você tem o que você precisa e não necessariamente tudo que você quer a hora que você quer. Você tem as suas necessidades reais, verdadeiras, atendidas dentro de uma normalidade. Também não estou mandando ninguém botar o filho para passar fome. Se você não tem, né? Se você não tem essa necessidade, se você tem a capacidade de alimentar sua família, você não vai botar todo mundo para passar fome de propósito só para aprender. Mas você pode sim, mesmo podendo gerar excessos, você pode e deve evitar esses excessos, né? Mesmo que você seja muito rico, evite vida muito ostentosa. Pega parte desse dinheiro, em vez de usar na ostentação, usa na caridade. Usa no bem-estar dos outros e mantém uma vida mais pé no chão, né? Menos luxuosa, menos excessos, menos... Porque você vai, com certeza, criar filhos com uma saúde mental, com uma capacidade produtiva muito melhor do que se você achar que deve manter todos aqueles que estão à sua volta no bem bom e no conforto. Bem, Vitor, aí, assim, colocando nessa questão, né, mais familiar, né, a gente fala assim, acesso ao bem-estar, né, a gente procurar dar realmente o conforto, o bem-estar, a educação, mas ele fala, não esqueça a educação dos companheiros para a felicidade real. O importante, assim, a gente querer dar o melhor conforto para os filhos ou companheiros, né? Mas ensinando a eles os valores morais, não é? Ensinando, dando sempre a orientação da lei do esforço, do trabalho, para que assim, se eu posso lhe proporcionar esse bem-estar, mas porque eu trabalhei, eu fiz, isso é tal, mostrar esses valores para que ele também cresça com esse conhecimento, dessa forma, né? Que você estava falando aí. Né? Senão ele vai ficar aquele adulto que está acostumado a ter tudo, mas a questão moral, né, não foi negligenciada, porque a pessoa se esforça em querer dar o melhor, mas não ensina ele a conquistar aquilo. Né? Isso nós vemos isso hoje, atualmente, infelizmente, estamos vendo muito isso, né? Nos dias de hoje, com relação a querer dar tudo aquilo, e as crianças que não sabem receber um não, né? Não estão acostumadas, porque tudo é fácil, né? Preparar a pessoa para a vida é ensinar realmente é o sim, sim, não, não, né? Eles têm que aprender a ouvir o não mesmo e a saber trabalhar para batalhar aquilo que que ele precisa também ter, e não só esperar que venha a eles, né? Mas ele batalhar para conquistar também.
assim como nossos pais, né, conquistaram, e a gente passar esses mesmos valores para os filhos, né? Isso aí que você falou é interessante, porque eu conheci um caso em que a pessoa ela tinha um padrão de vida dela bem simples, mas depois da morte da pessoa, a família veio a descobrir o que ele tinha, não é? Quer dizer, ele privou tanto a família de um certo bem-estar que um dos filhos ficou revoltado, se, se demandou até para as drogas, de tão revoltado que ele ficou. Porque ele não soube casar o que ele tinha para instruir os filhos para serem boas pessoas. Ficou com medo, então viveu aquela vida sofrida ali, sem ter nada, podendo ter alguma coisa, ter uma vida mais confortável, ter até um estudo melhor, e nem isso ele fez, porque aquele negócio de não acharem que ele tinha muita coisa. E quando ele acabou, ele morreu, não viveu, não aproveitou, e deixou para os filhos e desandou o negócio todo. Isso. É o desequilíbrio, né? Para mais e para menos. Como eu falei, a gente também não deve impor sofrimentos desnecessários, né? A gente tem que usar os recursos com sabedoria, como você falou. O dinheiro não é só para ser guardado. Existe uma previdência que a gente precisa ter, né, também, mas a gente tem que gastar com caridade, com conhecimento, principalmente com conhecimento, como você falou. Investir, né, em bons estudos, boas formações. A evangelização, que é de graça, essa então é a mais importante, que muitas vezes a gente também despreza, né? Que a gente deve levar os nossos filhos desde pequeno na evangelização, que é para exatamente estar passando esses conhecimentos morais que vão fazer quando esse filho tiver acesso, como você falou, morri, e agora ele é que tem acesso a essa riqueza que eu guardei. Se ele foi treinado nos conhecimentos morais e nos conhecimentos intelectuais corretos, ele vai saber o que fazer, né, com esse dinheiro de forma consciente, de forma mais equilibrada, né? Como você falou, não vai enlouquecer, né? Não vai entrar para as drogas, aí sei lá, fazer alguma maluquice. Bem. É isso mesmo. Isso é importantíssimo. Importante. Por isso que tem que ser sempre observando os filhos, observando, para não deixar instalar certas coisas que depois, para tirar, fica mais difícil. Se você permitir que vá se instalando, não, depois quando ele crescer, ele melhora, não é assim, não. Tem que estar sempre atento, nesse sentido. Não vai perseguir, mas vai ficar atento, para não achar que com a idade melhor eu então vou passear, não é assim, não. Com a idade piora. Piora, sim, porque a liberdade começa a ficar maior, as influências começam a ficar maiores também. Você não controla mais quem influencia seu filho. Com 14, 15 anos, não há como. Exatamente. Não há como. É importante que o jovem chegue nessa idade, por isso a importância de levar na evangelização desde a barriga, se for possível. Porque exatamente, para quando ele chegar nessa idade, a sementinha já está lá. Quer dizer, né? Ela vai, porque é exatamente aí que ela vai surtir efeito. Então, Emmanuel continua. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes, né? Lembrando, porque muitas vezes a gente diz o sim, exatamente como eu falei, com falsidade, né? Com interesse, e não de uma forma verdadeira, né? Você fala aquele sim, mas que não é sincero, que depois você não vai cumprir, que depois você não vai honrar. Ou não a mesma coisa, né? Também você muitas vezes diz aquele não, mas depois vai lá e faz. Então você não está sendo sincero, você não está sendo leal, né? Você está só jogando palavras ao vento, e aí você daqui a pouco está totalmente desmoralizado, seja perante seus filhos, perante seus colaboradores, perante qualquer um, né? Qualquer um que conviva com você já não vai mais confiar em uma palavra que você fala, porque exatamente vai estar faltando esse comprometimento futuro nas ações, né? Que acaba sendo o mais importante.
E então, Emmanuel continua. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Certamente, né? O não é que vai nos obrigar a dar o nosso jeito. Porque, como eu falei, muitas vezes o não é necessário, principalmente daqueles que nos tutelam, nossos pais, nossos chefes no trabalho, quando a gente está aprendendo uma profissão, nossos professores. É mais importante o não do que o sim, porque o não vai obrigar a gente a dar o nosso jeito, a se virar. Eu sempre falo, quando você aprende, quando você faz sozinho. Tipo, eu lembro que eu aprendi a dirigir. Você aprende a dirigir quando você dirige sem ter alguém do lado te dizendo o que você tem que fazer. Quando você você aprende o seu trabalho, tudo bem, no início ali, quando você realmente não sabe nada, tem que ter alguém do lado te ensinando. Mas em algum momento você tem que começar a fazer sozinho. Porque quando você começa a fazer sozinho, e aí você trava, mas você já não é um ignorante, você sabe, você trava porque é normal travar. Mas você entende daquele assunto. Aí você por sua conta vai buscar. Hoje em dia a gente tem computador, então, né? Hoje em dia tá mais fácil do que nunca. Mas mesmo antes, você ia num livro, mas por sua conta, né? Você ia no livro, buscava no índice e não ficava mais pedindo para aquela pessoa que te ensinou te dar logo ali de mão beijada a resposta. É aí que você aprende de verdade. Quando você começa a buscar as respostas e as soluções por sua conta, sem que alguém venha te dar de mão beijada. Então a importância do não na nossa vida, porque o não nos empurra a buscar soluções por nossa conta. E esse é o verdadeiro desenvolvimento intelecto-moral do ser humano. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Exatamente, se você for parar para atender a todo mundo que precisa de qualquer coisa, né? Mas aí no sentido da preguiça, né? No sentido de... Porque a pessoa sabe que você é boazinha, a pessoa sabe que você entende daquele assunto, e aí em vez dela, que não tem doença nenhuma, que não tem problema de cognição nenhum, que sabe ler, que sabe escrever, que está saudável, ela tem toda a capacidade de ir lá e buscar a resposta, mas ela prefere ir a você, que você já vai dar de mão beijada. Se você for fazer isso com todo mundo, que não precisa, você não vai fazer mais nada da vida. Você vai passar a sua vida inteira só atendendo a quem não precisa de ajuda. Então, olha que grande perda de tempo, né? Porque a caridade é ajudar quem precisa de ajuda, e não quem não precisa. Então a gente precisa dizer o não. E tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório. O não deve ser dito sem aspereza, né? Então, tanto o sim quanto o não são importantes, né? O sim é importante quando a gente vai ajudar quem precisa de ajuda, e o não é mais importante ainda quando a gente não vai ajudar quem não precisa de ajuda. Só que ambos precisam ser ditos de forma sincera, sem violência, né? Sem jogar na cara, sem arrumar confusão, sem dizer... Você não precisa dizer o não e depois... Não porque você é um inútil, porque você... Aí você está arrumando briga. O não tem que ser um não, e aí, se for necessário, alguém que você conhece, alguém que você tem intimidade, você pode até explicar o não, mas aí você explica com amor, com carinho. Você mostra para aquela pessoa, olha, tem ali, ó, lembra? Eu te mostrei, eu te ensinei o lugar onde você busca, onde você consegue essa resposta. Vai lá você, eu tenho certeza. Você incentiva, né, a pessoa, tem certeza que você vai conseguir. Eu lembro, eu te ensinei, você conseguiu, você não precisa que eu faça isso para você. E aí você fala um não, mas um não incentivador, né? Um não que move a pessoa a fazer por conta própria, e não um não que despreza, que humilha, que joga a pessoa para baixo. E o sim é a mesma coisa, né? O sim, porque quando a gente fala sim para quem realmente precisa de ajuda, tá ali, né? Já é de coração, você tá ajudando porque aquela pessoa precisa. Agora, quando você fala um sim para alguém que não precisa de ajuda, muitas vezes é aquele sim o quê? Para puxar saco. Porque você sabe que aquela pessoa pode fazer por conta dela, mas mesmo assim você fala sim porque você quer agradar, porque você tem um interesse,
porque você quer receber algo de volta depois. Então vira um sim bajulatório, como ele coloca ali. E aí também não é legal, porque se a pessoa não precisa de ajuda, você tem que dizer não, não tem que dizer sim. Como a gente falou, tudo bem, às vezes a pessoa é seu chefe, aí você não vai dizer não assim, não, não vou fazer porque eu não quero, mas você vai dizer, não, chefe, ó, não vai dar para eu fazer, porque eu já tô, né? Eu tô já com essas prioridades aqui que o senhor também mandou eu fazer e que são mais diretas. E aí, de repente, essa outra coisa você pode você mesmo fazer, assim. Aí é assim, lógico, a gente tem que saber medir as palavras, né? Você não vai tratar ninguém com aspereza, mas você tem que saber dizer não e dando os argumentos plausíveis, os argumentos sinceros e verdadeiros, mostrando que esse não é também um não porque você não quer, é um não necessário, né, para que as coisas Necessário, funcionem e claro. você também dê conta do que é realmente da sua alçada. Então abro para vocês aí antes de entrar aqui na parte final. Para cada um assumir sua parte. Não há uma explicação maior. Aí é aquela história, bota tudo a culpa no outro e eu não fiz nada. Não é assim, né? Tem que ser um não construtivo, Isso. apesar de ser uma negação, É, mas que bote a pessoa para cima. isso. E E não tá, o sim bajulatório seria aquele sim que derruba a pessoa, né? Que é, não ajuda em nada ela, só está atrasando. Discute, mas não cumpre, não é? isso. Isso aqui remete ao texto de Mateus, pouco antes dele falar isso, que diz aqui assim: não jurarás falso, não cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Ele fala assim: porém eu vos digo, não jurareis de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade de grande rei. Não jures por tua cabeça, porque não pode tornar branco ou preto um só cabelo. Que o vosso falar seja sim, se for sim, não, se for não. Quer dizer, não fazer promessas que você não pode cumprir. Né? Que você não pode jogar para a cabeça, você não pode fazer o cabelo ficar branco ou preto. Né? Não pode prometer nada nem Hoje, pelo céu, nem pela terra. hoje em dia pode, né? É, até sim. Mas assim, não pela palavra, né? Então, o que quer dizer isso? Porque a pessoa tem que ser honrada com a sua palavra, né? Pode fazer? Posso. Não pode? Diga não, não com delicadeza. Olha, não tem condições, mas eu posso te indicar, eu posso te orientar fazendo assim, assim, assado, mas eu não tenho como te ajudar. Sabe? Tem formas de se agir, não é? Isso tudo eu resumo assim, até pelo sentido da gente praticar, né, a verdadeira caridade, né? Que, assim, a caridade ela consiste muito na. Cadê? Ai, peraí que apagou aqui. A questão questão do livro dos Espíritos, né? Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quer dizer, isso todo esse texto ele é um exercício de caridade, colocando o BIP, né? Porque nós temos que aprender, né, a ser benevolente, né, em questões de ajudar, auxiliar, né, todo mundo, com todos, né, que faz, indulgente com as imperfeições daqueles que querem se aproveitar da nossa benevolência, né, a gente compreender, mas não julgar, não apontar e nem ficar com raiva, não é? E perdoar mesmo assim aqueles que a gente que chegam querendo fazer essa exploração, vamos dizer, né? Então, quer dizer, saber dizer o sim, saber dizer o não, também é uma caridade que a gente está fazendo, não só para com o outro, né? Para com a gente, para com o outro, porque a pessoa precisa aprender também. É o caminhar, é aquela questão do peixe, né? Não vai ensinar a pescar, mas não pode pescar para ninguém. É ensinando a pessoa a ter autonomia, a andar com seus próprios pés, a
a exercitar o perdão, exercitar a indulgência, tudo isso, né? E a gente, aprendendo isso, a gente vai também ensinando, né? Por aí. É isso. É isso aí. E aí, Emmanuel fala exatamente isso. Ó. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. É. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada, né? Então, exatamente como você falou, tudo é o jeito, né? Tudo é a forma, tudo é os argumentos que são apresentados quando se dá o não. Na forma, no jeito e na sinceridade. As maneiras, na maior parte da ocasião, dizem mais do que as palavras, né? Então, como eu falei, o nosso corpo, a forma com que a gente se posiciona, com que a gente se coloca, o tom da voz, as expressões faciais, muitas vezes valem mais do que as palavras, né? O jeito que a gente fala vai causar uma sensação, às vezes, muito maior do que a palavra em si. Um simples sim e um simples não, eu posso falar não e eu posso falar não. E a pessoa, né? Se você fala um não nesse tom, a pessoa já até vai para trás, achando que você vai bater nela, né? Porque é um tom, né? Você, no timbre da voz, você demonstra violência, demonstra raiva. Então, uma simples palavra pode transmitir um sentimento extremamente positivo ou negativo só pelo tom de voz que você expressa. Pode sim, pode sim. E aí, seja vosso falar, aí ele repete, né? Seja vosso falar sim, sim, não, não, recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa de mel ou de fel. Bastará lembrar-vos de Jesus, é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. E nada mais é do que, para mim, o que ele está dizendo aí é o exemplo, né? Porque nós somos exemplos para todos que estão em nossa volta, na verdade. E a gente é exemplo não só quando a gente faz, mas principalmente talvez quando a gente não faz. Porque quando tá todo mundo fazendo algo errado e a gente vai lá e não faz, a gente está sendo um exemplo extremamente importante, né? Para aqueles que estão à nossa volta. Porque todos aqueles que estão à nossa volta estão exatamente aguardando, esperando a nossa atitude, mesmo que de forma inconsciente. As pessoas, todo mundo espera da gente certas atitudes. E então, muitas vezes, quando a gente não faz, é mais importante até do que o que a gente faz diante das ocasiões, né? Dos problemas que aparecem. Se você tem ali um grupo de pessoas brigando e você não entra na briga, é ótimo, é o não fazer, é melhor não brigar. Se está todo mundo indo beber e você não vai beber, você está dando o exemplo para os seus filhos, por exemplo, da importância de não beber, de não se alcoolizar. Se você está todo mundo comendo mal e você vai lá e come saudável, você está dando o exemplo. Então, o mestre, né, Jesus, ele foi esse mestre, porque em muitas vezes no Evangelho, ele demonstra exatamente pelas atitudes dele o que a gente não deve fazer, né? Ele também mostrou muitas vezes o que a gente deve fazer, mas ele também mostrou muitas vezes o que não se deve fazer diante dos acontecimentos, diante dos desafios. Então, que a gente possa também ser esse exemplo no não. Que a gente se preocupe mais em falar o não certo na hora certa, em não fazer certas coisas também que se colocam no nosso caminho, na certeza que estamos ali cumprindo com a moral do Cristo, cumprindo com o que é certo, com o que precisa ser feito de forma correta, sem medo de melindrar, mas ao mesmo tempo se preocupando em não melindrar, né? Que a gente tenha esse cuidado em não querer melindrar, porém sem também se preocupar e não deixar de dizer um não por causa de melindrar, na certeza de que Deus está no comando. E se o seu não realmente é um não justo, as coisas hão de acontecer da forma correta, da forma que precisa ser feita, e aquela pessoa vai entender no momento certo, vai compreender quando ela sair da ignorância, ela vai entender que você estava certo, que aquele não
foi a melhor decisão, tanto para ela quanto para você. Então, É uma forma de abro para vocês. transformar o não em sim, né? Dentro da pessoa, senão vira um sim, né? Acaba virando. Ela adere, né? Sim, é isso mesmo. Mais na frente a gente enxerga, né, o quanto aquele não foi positivo para nós. Né? Foi como as fases difíceis que a gente passa na vida e que depois são preparações para outras. Quando chegam as outras, a gente entende por que passou por aqui. Olha, é muito bom. Quando a gente consegue enxergar, é muito bom. O ruim é quando a gente não enxerga. E aí fica dando murro em ponta de faca. Né? É porque não amadureceu. É porque claro, permaneceu na ignorância. Né? Não. A Terra é uma escola. E nós que temos essa orientação espiritual, né, de não ficar só na matéria, nós sabemos que ela é uma escola. Então, a gente tem que estar atento a tudo que a gente puder aprender para melhorar, né? Atento para melhorar. Né? E não achar que não precisa. Como não precisa? Todos precisam, todos nós precisamos. Se nós fôssemos perfeitos, não morreríamos, né? O único ser perfeito que passou pela Terra e que se ressuscitou lindamente foi o Cristo, né? Os outros, nós, então, nossa, mãe. Isso aí. Bem, então era isso que tínhamos para a noite de hoje. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Quero agradecer. Pedir então para o João, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Vai ter prova oral semana que vem? Com certeza. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso mestre e irmão Jesus pelos ensinamentos e os exemplos que ele nos trouxe, que nós possamos aprender, que outras pessoas possam ver o nosso estudo e o estudo de outras pessoas e possam aprender, procurando sempre o caminho do bem, sempre melhorar, para juntos alcançarmos o paraíso. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, até semana que vem. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like todos, e vamos compartilhar essa mensagem para que chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tudo de bom. Tchau, gente. Uma boa noite para todos. Tchau.